Bom, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de teste de performance, de teste de software e dar uma pequena introdução sobre a ferramenta JMeter também. Então vamos lá. O teste de performance pode possuir esses três casos de teste de performance. O primeiro deles sendo o teste de carga, que testa o software sobre as condições normais de uso, ou também o teste de carga pode ser descrito como aquele onde o volume gerado pela ferramenta de geração de carga é crescente com o decorrer do tempo. E o objetivo é avaliar o comportamento da aplicação de acordo com o crescimento do volume de dados dos usuários, ou seja, as requisições que os usuários fazem. Logo, encontrando o limite e a capacidade da aplicação, identificando qual o limitante. Temos também o teste de estresse, que testa o software sob condições extremas de uso, ou seja, grande volume de transações de usuários simultâneos. Em um teste de estresse, além de uma grande carga disparada contra a aplicação, alguns cenários de crash da aplicação são testados, com o objetivo também de determinar a capacidade de recuperação e estabilidade do sistema. Beleza? O teste de estabilidade, que é o terceiro tipo de teste de performance, testa se o sistema se mantém funcionando de maneira satisfatória após um período de uso. Então, como nós vamos usar o JMeter, a gente vai falar um pouco sobre as fases do teste de carga. Depois da ferramenta selecionada, é importante planejar e analisar o que você quer para o seu teste de carga, configurar os scripts e depois executar, monitorar e reportar tudo o que você achou. Mas vamos lá. Durante o planejamento e a execução, você deve identificar o ambiente de execução, pois é importante saber onde os testes serão executados para se ter uma ideia de quão abrangentes serão os cenários de teste e quais ferramentas poderão ser utilizadas, certo? No nosso caso, a gente vai usar o JMeter. Identificar os critérios de desempenhos aceitáveis. Primeiramente, você deve saber qual a condição atual da sua aplicação e qual o seu volume de usuários atual, para poder definir todos os critérios de desempenho aceitáveis. Identificar os cenários de teste. Defina até onde vai o seu teste. Por exemplo, se nós estamos falando de uma loja virtual, o teste pode ir até a efetivação da compra ou apenas pesquisando itens no catálogo. Identificar as ferramentas. Esse é um momento fundamental, que no nosso caso nós vamos usar o JMeter. Mas existem dezenas de ferramentas capazes de executar testes de cargas, e cada uma tem a sua particularidade. Após escolher essas ferramentas, nós vamos criar os scripts de teste, baseado no cenário que você identificou. Até onde é o desempenho da sua aplicação e quais eram os critérios aceitáveis. Após executar esses testes, que no nosso caso nós vamos executar com o JMeter, nós devemos fazer a análise dos resultados, sabendo assim até onde a nossa aplicação pode chegar e o que devemos fazer para melhorar a mesma. Então, falando um pouco sobre o JMeter agora. O que é o JMeter? O JMeter é uma aplicação desktop de código aberto, 100% a ser feita em Java e desenvolvida para executar testes funcionais e medir o desempenho de aplicações. Como a gente já falou, o objetivo principal do JMeter é fazer com que possa se criar um cenário real de teste de carga durante a simulação do teste, certo? Já que você não tem como fazer realmente a quantidade de usuários que você quer sentar no computador e fazer o teste naquele momento, o JMeter vai prover isso para você através da maneira que ele tem para simular esse teste. Além de que os cenários realistas do JMeter ajudam a minimizar os efeitos da subestimação e a superestimação dos tempos de resposta das aplicações. Bom, mas como é que eu começo a usar o JMeter? Bom, então vamos lá. Essa é a nossa interface inicial do JMeter, como nós podemos ver. Aqui é o nosso plano de teste, ou seja, depois de nós termos definido tudo aquilo que nós queríamos, nossos critérios, nós vamos criar agora o nosso plano de teste, ou seja,
o que definimos até onde vai nossa aplicação e todos os testes que ela vai fazer, ok? Então vamos só definir um nome como teste de aplicação. Certo? Depois disso, nós vamos criar o nosso thread group, que já está criado aqui. O que é que nós vamos fazer quando criarmos o nosso thread group? O thread group, ou grupo de usuários, será onde nós vamos definir a quantidade de usuários que nós vamos querer simular para a nossa aplicação. E o que nós podemos definir nessa parte? Nós podemos definir se vai ser um teste contínuo, mesmo achando erros. Nós podemos definir se ele vai parar a thread que achou o erro. Nós podemos definir se nós vamos parar o teste assim que achar um erro. Nós podemos definir tudo isso aqui. Nessa outra parte, nós vamos definir a quantidade de usuários que vão fazer, ou a quantidade de threads que serão startadas, de quanto em quanto tempo essas threads serão startadas, em segundos, e o nosso loop count, que será a quantidade de ações que cada thread fará na nossa aplicação. Depois disso, nós necessitamos dizer o que cada thread vai fazer. No nosso caso, será apenas um HTTP request simples. No HTTP, nós podemos definir o IP ou URL da aplicação onde nós vamos fazer o teste, a porta em que essas threads serão startadas ou iniciadas, o protocolo que ela irá usar e o método que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer get, post, head ou alguns outros métodos que nós também temos aqui. Nós também podemos definir o path se quisermos. O path será se nós quisermos testar algum outro diretório ou alguma outra coisa que não seja apenas o URL, ok? E depois disso nós vamos adicionar tudo aquilo que nós queremos ver depois que esse teste acontecer, para poder nós fazermos a análise. Então o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai adicionar um view results in table e vamos adicionar também um summary report. Que o que é que tem nesse summary report? Bom, esse label é o rótulo do elemento de requisição de serviço adicionado que nós adicionamos no nosso teste, ou seja, o que é que a gente está testando, que no nosso caso provavelmente vai sair o HTTP request. O sample é a quantidade de amostras e pedidos e requisições de HTTP que ocorreu para o segmento que nós colocamos, que nós vamos definir lá no nosso thread group. O average é o tempo médio em milissegundos da resposta para determinado pedido da requisição HTTP, ok? O min é o tempo mínimo em milissegundos de resposta para determinado pedido, ou seja, aquele pedido que levou menos tempo. O max é o pedido que levou mais tempo em milissegundos. Esse std_dev é o desvio padrão que apresenta os casos em que determinadas amostras se distanciam do comportamento médio das demais. Ou seja, algumas amostras estão muito discrepantes das outras, ok? Em razão do tempo de resposta. Enquanto menor este valor, mais consistente é o padrão de tempo das amostras coletadas. Ou seja, quanto menor eu tenho no meu desvio padrão, quer dizer que mais consistentes são as respostas da minha aplicação. O erro é a porcentagem de erro nas amostras executadas. O throughput é a medida da quantidade de requisições por unidade de tempo, certo? O AVG bytes é o tamanho médio das respostas das amostras em bytes. E o kbsec é a medida do throughput em kilobytes por segundo, somente. Então vamos lá para a parte principal. Vamos definir quantos usuários nós queremos fazer o teste. No meu caso eu vou botar 50 usuários, cada um fazendo apenas uma ação, que é fazendo o HTTP request. Eu subi um serviço no Apache, no meu próprio localhost, então vamos botar aqui 127.0.0.1. Vamos deixar por padrão, já que é porta 80,
e o método get também. Depois que a gente definiu isso, a quantidade de threads que nós vamos startar, aonde a gente vai startar essas threads e os nossos resultados, nós podemos dar apenas o play. Não quero salvar. E aqui nós vamos poder ver que todas as threads que nós startamos estão ok. Todas elas fizeram a requisição que nós queríamos. O status dela, que ela fez, está aqui o verdinho. O tempo em milissegundos, a quantidade de bytes da requisição, o quanto ela demorou, ou seja, a latência, o tipo dela, que foi o HTTP request, como nós já tínhamos visto, e o número da thread que foi startada. Okay? Então vamos lá, e o Summary Report que nos diz, como nós já vimos, o Summary Report vai nos mostrar qual foi o tipo da requisição, a quantidade da requisição, o average, o tempo médio em milissegundos das respostas, ok? O tempo mínimo de cada resposta, o tempo máximo, como nós podemos ver aqui, deu um pouco alto o nosso desvio padrão, mesmo sendo para o localhost, ou seja, a discrepância entre as requisições está um pouco alta, vamos dizer. O throughput que nós vimos, que é a medida da quantidade de requisições por unidade de tempo. E com isso nós vamos saber se nossa aplicação está de acordo com o que nós podemos definir, com o que nós definimos ou não. Tem muito mais maneiras de você poder ver, como gráficos, fazer a agregação desses reports com outros resultados que você já fez e outros tipos de monitoramentos e visualizações que você pode fazer da sua aplicação. Porém, isso foi apenas uma maneira bem básica que nós achamos para mostrar de como funciona o JMeter. É isso aí, valeu e até a próxima.